Não há nada melhor do que jogar um videogame pra dar aquela relaxada, né? Ou então pra dar aquela estressada. Velho, que ódio! Que eu fico puto! Porém, vamos falar de um lado ruim e polêmico dos videogames. E eu tô falando daquelas matérias sensacionalistas em que os videogames são muito mal vistos pela mídia. Pois é, até porque muita gente já não enxerga os videogames com bons olhos, assim como qualquer coisa que nós, jovens, adoram. E daí, aparecem várias matérias na televisão que falam que os videogames causam a violência, cometem crimes, ou que não é coisa de Deus para os mais crentes, e por aí vai. Só que, graças a Deus, muita gente que não é boba nem nada sabe diferenciar o videogame da vida real. E são esses casos polêmicos que serão citados no vídeo de hoje. E será que videogames realmente são perigosos como o pessoal acredita? Fica aqui até o final para descobrir, que tá muito interessante, e vem comigo. Fala Brasil, aqui é o Vinícius, e é claro que quando o assunto é videogame, eu não poderia apresentar este vídeo sozinho. Fala pessoal, aqui quem fala é o Ian, do canal Ian's Productions, e fico muito agradecido pelo Vini ter me convidado para este vídeo. Vamos começar justamente com um caso bem mais recente, que foi no pronunciamento do presidente Lula. Houve uma discussão dita pelo próprio presidente, falando que só existe jogo violento neste mundo. Nós temos que pensar o que eu ensino pro meu filho dentro de casa. Quando meu filho tem 4 anos que ele chora, o que eu faço para ele? Eu dou logo um tablet para ele, tô aqui para você brincar. Sabe? Ensino logo um joguinho. Não tem jogo, não tem game falando de amor. Não tem game falando de educação. É game ensinando a molecada a matar. Não tem game falando de amor. Na moral, só trouxa cai nesse papo. Isso não se passa de uma grande mentira. Nem os apoiadores de Lula concordam com as palavras dele. E é complicado dar o real contexto sobre games para um senhor de idade como o Lula. E é bastante comum os mais velhos, não são todos, obviamente, falarem besteira assim de algo que eles próprios não têm conhecimento ou não sabem o real contexto das coisas, principalmente coisa que os jovens gostam, como videogames, animes e tudo mais. É isso mesmo, e espero que um dia isso acabe, pois esse é praticamente um dos maiores mitos que envolve videogames por aí. Afinal de contas, diferente do que algumas pessoas pensam, existe jogo de praticamente todo tipo que você pode imaginar. De futebol, de corrida, jogos violentos, jogos educativos e etc. Inclusive, tem jogos como Minecraft que já inclusive viraram matéria de escola em outros países. Então se você não curte jogo violento, beleza, não tem problema nisso. Eu mesmo assim não sou muito fã de jogos violentos. Agora, generalizar todo jogo que é violento, falando que é uma porcaria e que é um péssimo exemplo, como se a culpa fosse do jogo e não dos pais das crianças, mano, isso aí não deixa de ser uma ignorância, uma burrice e uma total falta de conhecimento. Agora vamos falar de uma notícia que virou pauta na Globo lá em 2018, em que a OMS confirmou que o vício de videogames é considerado uma doença mental. Tipo, você passa o dia todo grudado no jogo, você precisa se internar. Os pais podem ter razão quando dizem: esse excesso de games está virando uma doença. A Organização Mundial da Saúde reconhece os benefícios do mundo virtual, como a troca de informações em tempo real, mas alerta, o exagero é um problema de saúde pública em muitos países. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. A OMS declarou o vício de videogames como doença. Mas e o vício por televisão, hein? Também não é doença, não? Sem contar que qualquer outro hobby pode ser considerado vício, além de games. Isso não é segredo pra ninguém. Honestamente, eu não considero exatamente o vício de videogame como uma doença ou algo do tipo. Até porque, como eu disse num vídeo do meu canal, respondendo perguntas, o vício de videogame é um vício que pode ser até comparado a algo como vício de televisão ou algo do tipo. E comparar ele como, por exemplo, algo como vício em álcool ou vício em drogas é no mínimo um imenso de um exagero. Afinal de contas, isso leva a pessoa a entender que o problema não está no vício em si, mas sim no videogame, o que é errado. Eu acho que essa correlação que a mídia sensacionalista fica fazendo é muito errada, e dizer que videogames são algo único ou que só se compara com droga é algo muito estúpido mesmo.
e eu não gosto nem um pouquinho dessas matérias sensacionalistas que atacam videogame na televisão. Até porque todo mundo sabe que aquilo ali é pra encher saco e também pra poder enganar a gente velha que não joga videogame. Nos anos 80, houve uma reportagem da Globo falando que os jogos eletrônicos, incluindo Sonic e Mario, são a mesma coisa que um simulador da Guerra do Golfo. What the fuck? Olha só o nível disso. A Guerra do Golfo entrou para a história como a Guerra do Videogame. As imagens da guerra eletrônica são idênticas às que enchem as telas dos jogos de milhões de crianças e adolescentes no mundo inteiro. A repórter Neide Duarte entrou nesse mundo onde não se sabe ao certo onde termina a realidade e começa a ficção. Quando as crianças tiram a televisão do ar e ligam aquele aparelhinho, elas entram num outro mundo. Vamos junto com elas lá pra dentro. Nesse mundo, vive um sujeito bigodudo, barrigudinho, que anda sempre enfesado, quebrando tudo. É o Super Mario, um bombeiro italiano. Oi? Um bombeiro italiano. Do nada, a repórter da Globo entra no videogame e o Mario mata ela, tipo, quê? Seu Mário, para um pouco. Seu Mário, tem uma coisa que todas as crianças querem saber. O que é que a gente sente quando morre? Ah, você quer saber? Então toma. E daí depois aparece um menino sendo mal educado na reportagem. E por ser mal educado, aí é fácil demais botar a culpa nos videogames. A Globo queria sugar mais audiência, afirmando que os games causam violência que nem é comprovado. Daí a matéria continua com trechos do Sonic e... Atrás dessa musiquinha, uma família inteira procura a melhor saída pro gato, herói na tela. A reportagem é tão séria que já chama o Sonic de gato azul. Foda. E daí aparece uma psicóloga aleatória da reportagem e fala que os games fazem as crianças imaginarem que a vida é que nem lutar contra bandido, que as crianças imitam super-heróis na TV, e fala que até os games tiram os controles do equilíbrio mental do ser humano, como se novamente a culpa fosse dos videogames. E é mais absurdo ainda que essa reportagem é de 1991, ou seja, quando o Sonic era um jogo recém-lançado, e mesmo assim ocorre a gafe deles chamarem ele de gato. Completa e total falta de noção por parte da Globo. Tem um jogo que causa tanta polêmica no mundo, é claro que é o GTA. E por ser um jogo polêmico e que muitas pessoas jogaram esse jogo, o Jornal da Band fez uma matéria sobre o impacto de jogos violentos para crianças e adolescentes, focando principalmente em GTA, alegando que muitas crianças estão consumindo esse jogo para maiores de idade, como se fosse culpa do jogo e não da incompetência dos pais, sendo que já existem estudos apontando que os jogos violentos não influenciam as crianças e adolescentes a se tornarem agressivos. O videogame de maior sucesso da atualidade preocupa muitos pais pelo conteúdo violento. Apesar de ser indicado para maiores de idade, o jogo é sensação entre crianças e adolescentes. Ele é um jogo onde pessoas matam pessoas, onde você tem acesso à prostituição, você tem acesso a drogas. Esta psicóloga diz que o GTA V é recomendado para maiores de idade, mas como é difícil evitar que os mais jovens tenham acesso, é preciso cuidado. Os irmãos acham o jogo divertido, mas garantem que sabem separar a ficção da realidade. Ainda bem. A real é que 99,999% das pessoas já têm a consciência de que é apenas um jogo e que, na verdade, o que causa violência não é o jogo, mas sim a própria mente do ser humano. Em 2011, o Fantástico fez uma matéria afirmando que os videogames podem banalizar assassinatos. Isso porque um assassino da Noruega usou os jogos violentos como um treinamento para um atentado de lá. E daí, os jogos violentos foram proibidos na Noruega. E daí, acabou virando motivo de preocupação de pais de adolescentes que jogam jogos violentos. Só que na mesma notícia, já tem pais afirmando que a culpa não é dos videogames, mas sim pelos pais que compram um jogo para maiores de idade aos seus filhos. E quando descobrem? Tem um jogo que eu especificamente detesto que ele joga. Muita malandragem, muito assalto, assim, sabe? Dá uma demonstração pro adolescente de como que é a vida,
assim, sabe? Mas na criminalidade, eu brigo muito quando ele joga esse jogo. E às vezes eu fico com muito medo. Você acha que um jogo desse pode estimular a violência? Não, eu acho que não. Eu acho que vai dar muita criação. Se a mãe e o pai não ensina direito a criança, desde pequeno, aí vai estimular mesmo, entendeu? Agora, saindo desse lance de reportagem, vamos falar de um caso que aconteceu na novela Travessia, escrita por Glória Pérez. Nela, há um personagem chamado Theo, um garoto que é considerado um viciado em videogames. Ele não fazia absolutamente nada na vida dele, a não ser ficar grudado no jogo 24 horas por dia, e que não possui uma boa relação com seus pais, a ponto dele surtar de raiva na frente deles. Filho, olha o pão de queijo! Olha o que você fez! Perde a jogada toda! Ou seja, a Globo teve a brilhante ideia de homenagear, entre muitas aspas, os gamers, colocando justamente um dos piores estereótipos para representar um viciado em videogame. O personagem Theo possui um comportamento bem agressivo com os pais, que só de tirar o jogo ou até tirar a internet dele, ele começa a ter um surto de raiva. Você cortou a internet! Não! Para com isso! Cortou a minha internet! Para com isso! Meu filho! Para com isso, Theo! Sem contar que na novela ele já fez coisas absurdas, como comprar a arma de um jogo por quase 60 mil reais. Porra, menor! 50 mil reais. Que? Deixa eu ver. 50 mil reais? Tirou 50 mil reais, sim. Mas que isso? Comprando armas? Que? Meu filho comprando arma? É, armas virtuais. Já foi denunciado pela polícia e já foi até de ônibus para outra cidade para conhecer seus amiguinhos da internet sem a permissão dos pais. Olha aqui, ele pegou um ônibus para Belo Horizonte. Belo Horizonte? Uhum. Mas nós não conhecemos ninguém em Belo Horizonte. Mas ele conhece. Quem? Não. Algum amigo da internet. A polícia local já tá com fotos, todas as informações, tá tudo certo. E daí, esse caso gerou muita polêmica e com razão. Até porque isso não se passa de uma nojeira, uma tentativa da Globo sugar a audiência, chamando atenção ao público-alvo da novela, que geralmente são donas de casas, alegando que o videogame gera violência. Que vício de videogame é uma doença e que tem que internar o seu filho. É um caso realmente bem triste e lamentável, não é mesmo, Ian? Pois é, a Globo tentando chamar a atenção dos pais criticando videogames no meio de uma novela. E ao mesmo tempo a Globo esquece que já tinha um programa do Thiago Leifert focado em videogames, que era o 01. Enfim, a hipocrisia. Bom, pro alívio de alguns, no último capítulo da novela, segundo o site Notícias da TV, o Theo procura tratamento psicológico e mantém uma vida ainda mais saudável e jogando futebol na rua. Claro, porque jogar futebol na rua definitivamente é mais seguro do que jogar videogames no conforto de sua casa, né? A Globo queria porque queria sugar a audiência da novela de uma forma bem errada, estúpida e absurda. Afinal de contas, o público-alvo da novela geralmente são donas de casa, que não têm esse conhecimento com os videogames, ou com qualquer coisa que os jovens gostam. Isso que tá errado. A Globo mostrar o videogame como se fosse um problema para as donas de casa. E como eu disse, vício de videogames é um vício que não é tão pesado quanto, por exemplo, drogas ou álcool. E existem tratamentos muito mais fáceis, por exemplo, drogas. E antes de continuar o vídeo, se você tá achando interessante esse assunto do vídeo aqui, não esqueça de deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho, para que o YouTube entenda que esse vídeo é interessante para você e isso incentiva a gente a produzir mais conteúdo relacionado a games como este. Então ajuda a gente aí, beleza? Free Fire, um jogo mobile de sobrevivência que fez muito sucesso no final dos anos 2010. Praticamente um Battle Royale raiz. Só que, em 2019, o Free Fire foi acusado pela imprensa por associar o game a um massacre que aconteceu em Suzano, São Paulo. Contextualizando, apareceram dois assassinos que eram ex-alunos de uma escola estadual chamada Raul Brasil. Não confunda com Raul Gil, hein? Começaram a atirar em vários alunos e funcionários da escola, justamente na hora do recreio. E logo em seguida, quando os policiais chegaram na cena do crime, os dois assassinos tiraram suas próprias vidas. E toda essa ação foi baseada até demais no massacre de Columbine. Realmente um cenário de muito sangue frio e terror em plena luz do dia. E daí, um dos assassinos usava uma
uma máscara de caveira muito semelhante à de um personagem do game Free Fire. E daí, é claro, que a mídia atacava o jogo, achando que influenciou os assassinos a cometerem esses atos terríveis, só porque tinha um personagem que usava uma máscara parecida com a do assassino. E é claro que os jogadores de Free Fire não ficaram nada contentes com essa repercussão negativa. E foi aí que os jogadores, como forma de protesto, usaram a famosa hashtag #SomosGamersNãoAssassinos. E quando o assunto é matéria sensacionalista, é óbvio que a gente não poderia deixar de falar dela, a emissora baba-ovo do Didi Macedo. Não é surpresa pra ninguém que a Record é campeã em fazer matéria falando mal de qualquer coisa que as crianças e adolescentes adoram, e afirmando que a única coisa que presta neste mundo é assistir a Record, principalmente no programa mais cancerígeno da casa, o Fala Que Eu Te Escuto. Ou melhor, Fala Que Eu Te Chuto, como esta matéria em que fala sobre videogames que viciam, só que a matéria dá a entender a todo momento que os videogames são perigosos porque roubam o tempo das pessoas. E ainda por cima, a Record atacou todo jogo que você pode imaginar. Todo jogo mesmo. Ela praticamente atirou para todo lado, tudo isso para levantar ainda mais audiência nas madrugadas e chamar a atenção dos telespectadores mais desavisados. Isso porque, infelizmente, muita gente ainda assiste. Falam que os games causam depressão, ansiedade, e durante essa reportagem, a Record, por incrível que parível, começou a atacar até Brawl Stars. E daí falam que a tela do jogo em frente às crianças causa problemas de visão como a miopia. Novamente, como se o jogo causasse miopia e não das pessoas que estão com a cara enfiada na tela do PC ou do celular em algum lugar bem escuro. E é claro, né, com um brilho forte na tela. Aí nesse caso é a culpa da pessoa que tá usando. Tá na cara que não tem nada a ver com o jogo, sem nexo nenhum. Seja jogar Brawl Stars ou ver Netflix, ambos em um local escuro, grudado na tela do celular com um brilho lá no máximo, você fica cego do mesmo jeito. Mas, né, o que esperar de uma emissora como a Record a botar a culpa nos videogames de forma tão ridícula? Ainda falando da Record, vamos falar de um caso bem mais famoso que aconteceu lá no Cidade Alerta. E quem já viu Cidade Alerta, não é novidade pra ninguém que o sensacionalismo é o que mais tem nesse telejornal. Tudo por trás de audiência. Em agosto de 2013, a Record fez uma matéria sobre um jovem de 13 anos que pegou o carro dos seus pais e ainda por cima matou eles e a si próprio. Até aí, uma matéria policial normal. Entre muitas aspas, né? Só que aí, o apresentador Marcelo Rezende simplesmente atacou o jogo Assassin's Creed, alegando que a culpa disso tudo foi do jogo e que incentivou ao menino a cometer esse ato. Mostra aqui. Mostra aqui. Esse era o jogo que ele brincava, né? Assassin's Creed. Oi? Assassin's Creed. Eu vou embora! O que mais me irrita é pelo fato do Marcelo Rezende provavelmente ter pegado essa informação de um cara que também não entende nada sobre videogame, fez uma pesquisada rápida no Google sobre o jogo, começou a botar a culpa nele sem a menor noção do que tá falando, tudo pra gerar audiência e, é claro, polêmica. E segundo o próprio Marcelo Rezende, ele fala que a história do Assassin's Creed se trata de um cara que entra na cidade e sai matando todo mundo. What the fuck? Tá aí, ó, Assassin's Creed. O Assassin's Creed é um jogo onde o matador vai invadir uma cidade e sai matando todo mundo. É óbvio que a história foi totalmente mal contada e não é nada assim. Na verdade, o Assassin's Creed se trata de um cara que volta pro passado para evitar que instaurem uma nova ordem mundial. E no jogo, você não precisa nem sequer matar civis no jogo. Isso que é Assassin's Creed. Sério? De onde botar essa associação? Mas como eu disse, é fácil demais botar a culpa nos videogames. E o mais irônico disso tudo é que a Record é um canal evangélico. Ou pelo menos era pra ser. Pois imagina uma dona de casa frequentar mais a Igreja Universal do que em casa. E se ela se deparar com o Cidade Alerta da vida,
ela vai pensar o quê? Meu Deus, que horror, esse jornal é coisa do Satanás. Tira esse programa em nome de Jesus. O que esperar de uma emissora como a Record, em que possui um dos, ou se não, o jornalismo mais sensacionalista da TV brasileira, e faz questão de chamar a atenção dos pais mais desavisados a tirarem coisas que nós, jovens, gostamos de fazer. Mas essa reportagem não parou por aí. A Globo, na mesma época, no programa Encontro com Fátima Bernardes, resolveu puxar esse assunto do caso do garoto de 13 anos. Dessa vez, falando sobre o perfil que ele usava nas redes sociais. Eu queria só mostrar uma imagem do perfil. O senhor falou que um psicopata imaturo dá sinais ao longo do tempo. Esse jovem que ainda não foi indiciado, né, apesar de morto já, no início do mês de julho, ele trocou a foto que tinha dele, de menino, por uma foto que é de um personagem de um jogo de videogame que é um assassino. Pelo menos, os apresentadores não dão a entender que a culpa é do jogo. Eles fazem apenas umas observações claras sobre o perfil que o garoto usou e que o jogo não tem nada a ver com o caso do garoto de 13 anos. Assim, eu sabia! Ela mudou porque a ele foto. botou aquela foto, ele já estava preparando. Nada. Não tem nada a ver. Várias pessoas podem usar porque tem uma identificação com o jogo, com a brincadeira, por ser bom naquele jogo, e não tem nada a ver com nenhum tipo de distúrbio. Mas e aí? Eu quero saber da sua opinião. Você também discorda que os videogames fazem muito mal à saúde? Se os videogames têm culpa de destruir famílias? Qual estilo de jogo você mais gosta? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Além disso, este vídeo demorou muito para ser roteirizado e pesquisado. Então dá uma forcinha pra gente. Se você tá achando esse conteúdo interessante, não esqueça de deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho para não perder novos conteúdos relacionados a games como este. Não se esqueça também de compartilhar pro pessoal do Zap Zap, principalmente para algum familiar seu que não entende muito de videogame. E mostre esse vídeo também para ele, para tirar suas próprias conclusões sobre o que ele acha sobre o assunto. E claro, não se esqueça de se inscrever no meu canal, a Ians Productions. Lá eu também trago vários conteúdos curiosos sobre o mundo dos videogames. E é claro, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Eu já agradeço ao Vinícius Veríssimo por ter me convidado para participar desse vídeo. Mas enfim, aqui é o VV, eu sou o Ian, e a gente se vê nos próximos vídeos. Falou!